Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. E o tema de hoje mexe com a maioria dos líderes religiosos. Não estou generalizando. E eu vou aqui tentar abrir os olhos dos filhos de Deus que vivem frequentando os templos religiosos, que eles chamam de igreja. Alertar aqueles que são dizimistas, que trabalham e que no início do mês, quando recebe, separa 10% e entrega aos tesoureiros ou até mesmo nas mãos de muitos líderes que têm títulos de pastores, de bispo e apóstolo dentro desses templos religiosos. Sem falar nas ofertas que são tiradas em cada reunião. Então, quanto mais reuniões, mais ofertas. Por isso que tem denominações evangélicas que elas têm trabalho o dia todo, de hora em hora. Principalmente nos finais de semana, no domingo. E então, queridos, olha o que o apóstolo Paulo, ele nos ensina a respeito da obra que ele fazia como apóstolo chamado, vocacionado, para esta tal obra que esses líderes religiosos dizem que também são chamados, que também são vocacionados, que Deus os chamou e os deu títulos. E então eles afirmam que estão fazendo uma obra de Deus. Então o apóstolo Paulo, escrevendo na epístola aos 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, ó: nem de graça comemos o pão de homem algum. Que diferença, né? Que diferença de Paulo para muitos líderes religiosos. Paulo diz que nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. A verdade, queridos, é que muitos desses líderes religiosos, que têm títulos de pastor, de evangelista, de bispo, de apóstolos, esses homens que não trabalham, porque eles dizem que fazer a obra, aspas, de Deus é trabalhar. A grande maioria deles nunca foram empregados, não assinaram uma carteira, não pagaram o INSS, haja vista que alguns deles, quando atingem a idade de mais de 60 anos, em que eles começam a ver que estão envelhecendo, não conseguem se aposentar, ou quando conseguem é com um salário mínimo, ou então pelo LOAS, porque nunca pagaram o INSS, porque nunca gostaram de trabalhar, porque sempre foram preguiçosos. Eu conheci muitos, e conheço muitos, que já desde novo, nunca quiseram trabalhar. E ingressaram nessa tal obra de Deus, às vezes por um salário mínimo por mês, ou até mesmo por uma cesta básica. Então Paulo aconselha: quem não quer trabalhar, também não coma. Você não quer trabalhar?
também não deve comer. Aqui na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 10, no capítulo 3, versículo 10, ele disse: pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Mas é o contrário desses nos dias que nós estamos vivendo. Eles comem nos melhores restaurantes. Eles comem nas casas de muitos dos seus membros. Comem com fartura. Porque arrecadam muito. Porque têm um bom salário. Como presidente desses templos religiosos. Então Paulo diz: se você não quer trabalhar, não coma. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Eles têm tempo para ficarem fofocando, se intrometendo na vida das pessoas, andando de casa em casa, reunindo-se com outros. E o 12: e esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Se você quer comer o pão, então trabalhe. Pare de ficar andando às custas dos filhos de Deus, que suam para ganhar o seu dinheiro, para o seu sustento. Mas tem que separar os 10% e as ofertas em cada uma dessas reuniões. Ora, outros que não tinham nada a ver com esse meio evangélico, dentro do secularismo, como Karl Marx, já dizia que aquele que não trabalhar também não deve comer, exceto se for por doença ou tiver incapacitado. Karl Marx, ele vai muito mais além. Ele generaliza tanto dentro do contexto religioso como fora do contexto religioso. Ele diz: se uma pessoa, ela não gosta de trabalhar, ela não quer trabalhar, ela também não deveria comer, exceto se essa pessoa estiver doente ou incapacitada para que possa trabalhar. Mas muitos hoje, eles preferem ficar nas ruas pedindo do que trabalhar. E ainda tem instituições religiosas que alimentam, que sustentam esse círculo vicioso. Eu sei que alguns vão me criticar, vai dizer que eu sou contra esse trabalho social que eles fazem nas ruas, alimentando as pessoas que não trabalham. Eu estou aqui expondo o que Karl Marx pensava, o que Karl Marx dizia a respeito de quem não gosta de trabalhar. Então, ele diz de forma generalizada, tanto dentro de um contexto quanto do outro: não quer trabalhar, não coma, exceto se estiver doente. Pois o trabalho de pessoas honestas e trabalhadoras, segundo ele, não deve ser consumido para manter os ociosos. Esse é o pensamento dele. Ele acha que quem não trabalha é ocioso. E na verdade, irmãos, se a pessoa quiser trabalhar, ela consegue. Quantas pessoas vendem alguma coisa para conseguir o seu sustento, para manter a sua família? Existem pessoas que, se você oferecer um trabalho, ela não quer. Ela não quer capinar um quintal, ela não quer varrer uma rua. Enfim, ela opta para viver às custas de outros, pedindo aqui, pedindo acolá. Aqui próximo ao centro da onde eu moro, à noite, quando eu caminhava, eu via isso. As pessoas já estavam acostumadas.
elas iam para um determinado lugar, e aqui na nossa cidade havia vários pontos em que parava um carro, uma Kombi, e ali aquela fila de pessoas, até pessoas bem vestidas, e ali pegava a sua quentinha, o seu prato de comida, o seu lanche. Muitas dessas pessoas são ociosas, são pessoas com saúde, pessoas que podem trabalhar, mas preferem viver na ociosidade. Então Karl Marx, ele diz que não é justo que uma pessoa que trabalha, que gosta de trabalhar, sustenta aquele que é ocioso. Queridos, o fato deles viverem às custas, agora eu estou me referindo aos líderes religiosos, a grande maioria, não todos. O fato deles viverem às custas de dízimos e oferta, de quem na verdade trabalha, conseguem com isso contrariar o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Se não, vejamos Provérbios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Esses homens conseguem contrariar a palavra, mas eles continuam sugando as pessoas, tirando das pessoas. Eles continuam explorando as pessoas em nome de uma fé. Olha o que diz capítulo 10 de Provérbios, versículo 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece. Mas eles conseguem contrariar isso aqui, porque eles ficam cada vez mais ricos. Quanto menos eles trabalham, quanto mais eles retiram das pessoas, mais ricos eles ficam. Mas a mão dos dirigentes enriquece, que são a mão dessas pessoas. E aqueles que trabalham com honestidade menos têm. E esses, com as suas mãos enganosas, eles estão cada vez mais ricos, cada vez mais fartos. O que ajuda no verão é filho estendido. O que ajunta no verão é filho estendido. Mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Quando diz que os preguiçosos, eles não têm êxito na vida, mas eles têm se tornado cada vez mais ricos. Esses preguiçosos, que não gostam de trabalhar, que andam de carro para baixo e para cima, que andam comendo nos melhores restaurantes, que vive se reunindo em conselhos de pastores, em convenções, que vivem por aí fazendo campanhas para mais arrecadar, explorando cada vez mais a fé dos filhos de Deus que lá estão aprisionados debaixo de preceitos e de enganos. O tal dízimo, que eles amaldiçoam as pessoas se não derem, jogam praga sobre as pessoas, e as pessoas, por não conhecer Deus, elas têm medo do devorador, que eles chamam de Satanás como um ser espiritual, que vai à vida das pessoas e faz uma devassa. Eles ensinam as pessoas a barganhar. Eles dizem para as pessoas: se você der, Deus vai te abençoar. E as pessoas acreditam nisso, porque a maioria está voltado para o mundo carnal, para as coisas desta vida, ao invés de pensar nas coisas do alto, de cima, como ensina o apóstolo Paulo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas do alto. Mas as pessoas estão buscando cada vez mais
se enriquecerem, a ter, a possuir, se preocupando com o amanhã, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Então, esses líderes ensinam essas pessoas a barganharem. E elas acreditam que se der, Deus vai lhes dar. Olha o que diz em Salmo capítulo 128, versículo de número 2. Salmo 128, versículo 2. Diz assim, ó: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. É tão bom trabalhar. Como é bom trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Éramos 10. E então eu já desde os meus 6, 7 anos eu vendia picolé, vendia bananada. Eu entregava pão naquela época nas casas das pessoas. E depois eu me tornei empregado com 14 anos, carteira assinada. Trabalhei em multinacionais, duas, uma alemã e outra americana. Eu trabalhei mais de 40 anos. Trabalhar faz bem. Sempre gostei de trabalhar. Diz que devemos comer do fruto do nosso trabalho, que não é o caso desses líderes religiosos que não gostam de trabalhar. Eles preferem comer do fruto dos outros que trabalham. Eles tentam justificar isso. Olha onde eles tentam justificar isso. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Olha o que diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. É aqui que eles se prendem. É aqui que eles se pegam. Eles fazem disso uma doutrina para justificar o não trabalhar, o não gostar de trabalhar e viver às custas das pessoas. Eles dizem que trabalham para o Evangelho, para a obra do Senhor, e é justo que eles vivam do Evangelho, vivam da obra do Senhor. Eles dizem que quem prega o Evangelho deve viver dele. Mas é interessante que é só um grupo pequeno. A maioria ali trabalha para eles de forma gratuita. Somente eles que recebem. Em 1 Timóteo também, capítulo 5, versículo 17... olha o que diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Eles pegam esses dois textos de Coríntios aqui, de Timóteo, para justificar os seus altos salários, os seus ganhos, as suas mordomias. Justificar o porquê que eles não trabalham, mas eles chamam o Evangelho, esses ensinam, essas coisas de trabalho. Eles dizem que estão trabalhando, quando dizem que pregar é trabalhar. E aí merecem o seu salário. Essas citações, eles incutem diversos aspectos que só é notado quando se tem a leitura completa pela iluminação do Espírito. Aí você vai entender o porquê que eu prego combatendo essas coisas. O porquê que eu prego e outros pregadores da graça de Deus combatem. Esses líderes que vivem às custas dos filhos de Deus. Paulo não usufruiu desse direito. E poderia ter usufruído nos seus dias, mas ele não usufruiu. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 9. O apóstolo da graça de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Paulo diz. Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos julgados, pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. A posição de Paulo é completamente oposta, é completamente diferente desses cães gulosos, desses lobos devoradores, que Paulo os chama de desonestos e inescrupulosos, porque eles só pensam em dinheiro. Eles estão nessas reuniões, mas estão focados em quanto irão arrecadar em cada uma dessas reuniões. Tem uns deles que chamam o tesoureiro, depois que se tira a oferta e que se entra o dízimo. Quanto que entrou? Ou manda alguém lá saber quanto arrecadou. Essa tem sido a preocupação de muitos líderes religiosos que têm títulos de pastores, de evangelistas, de bispos e de apóstolos. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 12, ele diz que abdicou de ser sustentado pelas ofertas. Por quê? Porque ele não queria ser pesado a ninguém. Por isso ele se abdicou. Mas hoje é o contrário. Se tirar a oferta e dízimo desses lugares, muitos não vão querer ser pastores, líderes religiosos. Tira a oferta e dízimo desses lugares para você ver se eles vão querer ser. Existe sim, eu sei, algumas denominações, principalmente as tradicionais, que lá os seus líderes trabalham, mas são poucos que trabalham e ainda têm essa responsabilidade dentro desse contexto de igrejas, principalmente evangélicas. Quando não se faz como muitos que estão fazendo, abdicando de ser sustentado e não sendo pesado a ninguém, não se coloca como obstáculo, que é o caso de muitos de hoje. Paulo era diferente. Ele fazia questão de deixar isso bem claro. Quem não trabalha não come. Eu trabalho noite e dia para não ser pesado a ninguém. E nada disso tem sido obstáculo para que eu anuncie, para que eu pregue o Evangelho. Ele fazia a obra que ele tinha que fazer, que lhe foi confiado, o Evangelho da incircuncisão. Ele anunciou, porque Cristo ressuscitado o separou para esta grande obra. Paulo trabalhava duro para garantir o seu sustento. Paulo nunca se tornou peso para quem quer que seja, para ninguém. Depois você lê 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9, ele fala disso. Então assim, Paulo pede que sigam o seu exemplo. É isso que Paulo está pedindo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo dos 7 ao 9, eu não vou ler, depois você lê. A sua renúncia deveria servir de modelo. Isso que Paulo fez deveria servir de modelo a ser seguido. Muitos deveriam imitá-los, como lá em Atos capítulo 20, versículo 33 ao 36. Eu gostaria de ler, mas o meu tempo do vídeo está se esgotando. Aqui em Atos capítulo 20, versículo 33 ao 36, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, ele faz essa recomendação. Ele, na verdade, admoesta: é melhor dar do que receber. Por isso que nós que temos a visão do Evangelho da graça de Deus, nós não cobramos. Nós não pedimos pix a quem quer que seja. Nós não vivemos disso. Nós não pedimos dízimo, não pedimos oferta. Nós não estamos voltados para o mundo material. Nós estamos preocupados com o crescimento, com o avanço dos filhos de Deus.
Então, é melhor dar do que receber. Como se quisesse dizer, é fácil ser generoso com a propriedade alheia. Ser generoso com o dinheiro dos outros é fácil. Como eu conheci alguns que gostavam muito de levar outros pastores para restaurantes e pagar o seu almoço ou o seu jantar. Esses deveriam ser generosos mediante o seu trabalho árduo com as suas próprias mãos. Tira do seu suor e faça. Os valores da igreja primitiva estão invertidos. É totalmente diferente do que acontecia naqueles tempos, naquela época. Em muitas igrejas hoje, eles fazem tudo de forma contrária ao que se fazia naquele tempo, no tempo dos apóstolos. Hoje, mas eles dizem trabalhar para quê? Esse é o tema. É isso que eles dizem. Trabalhar para quê se eu posso viver do Evangelho? É a melhor coisa que tem hoje é abrir um templo, abrir uma portinha. É um grande negócio, é uma grande fonte de lucro, aonde eles não colocam uma arma em quem quer que seja para pedir, mas eles usam dos seus argumentos, ameaçam os filhos de Deus, colocam sobre eles maldições, para que eles possam tirar dos seus sustentos e sustentá-los. Hoje, abre-se porta em tudo quanto é lugar, a menos de 50 metros uma da outra. Eu conheço os lugares aqui que num espaço de 100 metros quadrados tem 3, 4. Uma de frente para outra, uma do lado da outra. Esse é o Evangelho. Cada um com uma placa, com um nome diferente. Mas estão, segundo eles, trabalhando na obra de Deus. Enquanto você trabalha 8 horas por dia, fora o tempo que você leva da sua casa ao trabalho e a volta, e eles numa reunião de 2, 3 horas, aonde alguns deles pregam 40, 50 minutos. Pega os salários deles que eles recebem e divide por 30. E você vai ver quanto que eles ganham por essas poucas horas, aspas, trabalhadas. Ganham muito bem. Tem uns que são estabelecidos para eles 10 salários mínimos, outros 15 salários mínimos. Outros têm um percentual de toda a arrecadação que se ganha. E assim eles vão vivendo às custas dos incautos filhos de Deus, que não acordam, que não despertam, que não abrem os seus olhos. Ao invés de investir na sua família, em si mesmo, no próximo, naquele que precisa, naquele que necessita, eles ficam sustentando esses homens preguiçosos que não gostam de trabalhar, que dizem que fazer o que eles fazem é trabalho, e que eles foram chamados e separados para tal coisa. Mentira deles. Eles estão te enganando. E nós estamos aqui para alertá-lo, para despertá-lo. Fuja desses lugares, saia dessas sinagogas. Você é filho de Deus, como filho deve ser guiado pelo Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. Saia de debaixo de aspas, de autoridades, de homens que se dizem anjos da igreja, que se dizem ungidos de Deus, que se dizem profetas, quando na verdade a grande maioria está voltado para o dinheiro, para o seu dízimo e para a sua oferta. E você que os sustenta esse círculo vicioso. Então esta é a palavra de hoje, o tema de hoje. Eles dizem, trabalhar para quê? Se eu posso viver do Evangelho. Que Paulo sirva de modelo para eles. Que os irmãos da igreja primitiva sirvam de modelos para eles.
Se você gostou, dê um like, divulgue e compartilhe. Mande para as pessoas acordarem e despertarem. Pare de dar, pare de dizimar. Faça você mesmo esta obra de ajudar os órfãos, as viúvas, aqueles que precisam. Dentro da sua própria casa necessita, precisa. E você está sustentando esses homens preguiçosos, esses cães gulosos, como Isaías os chama. Então, um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.